carta de João no Evangelho. É a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Agora, capítulo 12 de Evangelho de João, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Podeis vos assentar. Não é muito comum nas igrejas mais se pregar sobre a realidade do inferno e nem tampouco falar sobre os demônios. Mas, como temos necessidade de pregar toda a palavra, de anunciar todo o evangelho, não temos como excluir alguns temas que não são tão agradáveis aos ouvidos para se ouvir. Entenda. Mesmo que não seja muito bom ouvir sobre essas coisas, mesmo que essas coisas não são tão agradáveis para se falar, mas é uma realidade que você não pode negar. Tem um mundo espiritual à nossa volta. Talvez você vai dizer: mas pastor, eu já tenho tantos problemas, eu já tenho tantas situações para resolver e hoje o senhor me traz mais um problema. Não, eu quero te explicar que por trás dos muitos problemas que você está lidando, tem uma força sobrenatural, tem um poder espiritual que nos cerca. Deixa eu colocar 1 João 5,19. Eu quero ver se consigo chegar a um personagem que Deus ministrou muito forte no meu coração. Mas se eu não conseguir, o importante é te esclarecer sobre essa realidade do mundo espiritual. João evangelista, ele escreve e diz: olha, sabemos que nós somos de Deus. Ele está escrevendo e dizendo para a igreja: olha, nós temos uma identidade, nós sabemos a quem pertencemos. Mas ele diz: olha, e que todo mundo jaz, todo mundo está no maligno. O que significa isso? Significa que tem uma separação entre os seres humanos. Existem aqueles que pertencem a Deus e existem aqueles que pertencem ao maligno. E não tem como, queridos, nós mudarmos essa situação, a não ser que quem está aqui se converta para o Senhor. Esse quadro, esse cenário, só vai ser mudado através de um encontro com Cristo, através de uma mudança de vida. Jesus, no capítulo 12 de João, no verso 31, ele diz que agora o juízo deste mundo é chegado. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Entenda uma coisa. Quando Jesus ele veio sobre a terra, ele veio com um propósito: desfazer as obras do maligno. Sim, ele veio destronar os poderes das trevas. Quando nós olhamos em toda a Bíblia, irmãos, eu anotei aqui algumas coisas, apenas para nós sintetizarmos esse tema e olharmos o quanto que o maligno, ele odeia o ser humano e ele trabalha com intuito, com um propósito destrutivo. Ele não tem misericórdia, ele não gosta de você. Se ele pudesse, ele te estraçalharia. Se ele pudesse, ele detonaria a tua vida por inteiro, por completo. Mas ele só não faz isso porque Deus não permite. Você é amado de Deus, apesar das tuas imperfeições, apesar dos teus erros, apesar do que somos. Deus nos ama, nos protege, nos guarda, e ele não pode nos tocar por causa da misericórdia do Senhor. O evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras do diabo. Eu quero focar nessa segunda parte desse versículo. Essa primeira parte, se nós trocarmos a versão, mas não troca agora não, Michel, porque a segunda parte é o que eu preciso aqui. Mas depois eu explico essa primeira parte. Mas deixa eu dizer para você. João está dizendo, o Filho de Deus, ele se manifestou. Ele veio com um propósito. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sim, ele veio para nos resgatar. Ele veio para pagar o preço do nosso pecado. Mas ele veio também para destronar os poderes das trevas. E a Bíblia está dizendo que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as ações malignas, maléficas, que destrói, que escraviza, que prende o homem. Acho que é 2 Coríntios 4:4. Paulo, ele diz assim, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Qual é a ação de Satanás? É cegar espiritualmente as pessoas, para que elas não vejam a luz de Deus, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas se tornam céticas, as pessoas não creem. Você fala, e parece que está entrando no ouvido, saindo em outro, porque o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. E Jesus, ele veio desfazer essa obra. Colossenses capítulo 2. Deixa eu ver se eu tenho marcado aqui. Verso 14. Colossenses capítulo 2. Desculpa. Verso 15. A Bíblia diz que quando Jesus, lá na cruz do Calvário, a sua ação de vitória, podemos voltar ao 14. Diz assim, lá na cruz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. O que é isso? Havia um escrito de dívida contra nós. Havia toda um acúmulo de conta que eu e você tínhamos que pagar. E a Bíblia está dizendo que ele pega essa cédula, ele risca ela. E mais que isso, ele crava ela lá na cruz, dizendo, olha, a conta está paga. É isso que esse texto está dizendo. Ele tirou do meio de nós e cravou-a na cruz. Todo escrito de dívida que havia contra nós, Jesus pagou na cruz do Calvário. E diz mais, aí sim, olhamos para o 15. E despojando os principados, potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Agora, troca para a minha versão, Michel. Deixa eu dizer para você. Quando o apóstolo Paulo, ele está falando sobre essa ação de Jesus ali na cruz do Calvário, ele está dizendo, todos os poderes das trevas, todos os demônios, todos eles foram derrotados lá na cruz do Calvário. Jesus triunfou, Jesus venceu ele e expôs eles publicamente. Publicamente ele ali esteve anunciando a sua vitória. É por isso que o príncipe deste mundo já está julgado, ele já está derrotado. Mas uma coisa você precisa entender muito seriamente. Ele não joga a toalha. Ele não desiste. Ele trabalha assuntuosamente, com intuito e propósito de te desviar de Deus, de te levar para o inferno, para você perder a sua salvação. A advertência da palavra de Deus é que você precisa entender, você está no meio de uma guerra espiritual. Efésios capítulo 6, no versículo 12, vamos ao 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que vocês possam permanecer a salvo das táticas, das artimanhas de Satanás. Você só tem uma forma de você conseguir resistir o poder das trevas, se você estiver revestido da armadura de Deus. Para você conseguir resistir à ação do reino das trevas, ele é estrategista. Igreja do Senhor, você precisa entender
que você está lidando com um ser que derrubou muitos homens, muitas mulheres. Os demônios não morrem. Os demônios não reproduzem. Eles são os mesmos. Os mesmos que atuaram em gerações passadas continuam atuando hoje. Então eles viram homens nascerem, desenvolverem e homens morrerem. Viu homens estar no ápice, viu homens caídos, destruídos. Ele sabe como lidar conosco. E é por isso que eu e você precisamos de Deus. É Deus que nos garante estar de pé, irmãos. É Deus que nos garante a vitória. É Ele que tem os meios e estratégia para nós não sucumbirmos em meio a esses ataques do reino das trevas. Vira o 12 agora. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas. O teu inimigo não é o teu colega de trabalho, o teu inimigo não é o teu familiar, o teu inimigo não é teu concorrente, não. O teu inimigo não são pessoas físicas. Mas nós lutamos contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sim, tem um poder paralelo. O poder paralelo não é dos homens. O poder paralelo é o poder dos demônios. É o poder das trevas. E esse poder a cada dia tem subjugado homens, mulheres, reinos, povos. Tem subjugado autoridades e levado cada vez mais pessoas a vivenciarem uma vida de escravidão. Eu quero aqui pontuar. Observa um detalhe. A Bíblia diz, e você conhece, quem induziu, tentou Eva para pecar? Quem? A serpente. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos um episódio ali. Lá está Adão, Eva, diante da perfeição, da beleza do Éden, da relação e intimidade com Deus. Esse Éden é invadido por essa serpente. Deixa eu colocar Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Gênesis 3 está lá a serpente. Apocalipse 12, 9, o último livro está dizendo, esse dragão, esse grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, aquele que engana o mundo todo, escuta, ele começou enganando, ele continua enganando, e ele vai terminar enganando. É por isso que você não pode cair na cilada dele. Você tem que conhecer a palavra, você tem que se relacionar com Deus, você tem que pedir ao Senhor, Deus me dê discernimento. Você precisa ter discernimento espiritual, porque ele é esse grande agente de destruição. Quando a Bíblia fala, no capítulo 4, dois irmãos, Caim e Abel, estão oferecendo culto a Deus. E eu te pergunto, depois do culto a Deus, o que Caim fez com Abel? Caim o matou. Sim, é uma ação humana. Coloca João capítulo 8, versículo 44. Olha como Jesus escreve Satanás. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio. E isso quer dizer que lá no princípio, ele motivou, ele aproveitou a falha de Caim e induziu ele a matar o seu próprio irmão. Então nós estamos falando, irmãos, de um inimigo que desde o princípio, ele tem labutado, trabalhado para destruir vidas daqueles em que pela qual estão caminhando com Deus. Eu quero pular aqui algumas coisas, mas eu queria então, eu poderia aqui salientar várias coisas, irmão. Deixa eu dizer, quando você estuda um pouquinho só da história antiga, você não precisa ser expert, mas nós vamos encontrar dentro da história antiga grande número de lendas, de mitos, de situações. Mas de onde surgiram tudo isso? Sim, os enganos de Satanás.
Ele é ludibriador. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Pai da mentira. Sempre odiou a verdade. Volta para a corrigir infiel. Porque a classificação que Jesus diz que ele foi homicida e ele é o pai da mentira. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. É isso que você precisa entender. Todas as mentiras proliferadas pelo mundo têm um pai, e é Satanás. Ele gosta do engano, do logro. E ele tem enganado multidões e multidões com os seus meios ilusivos. As lendas, as situações lendárias. E com isso as pessoas têm se dobrado. Quando você olha filmes antigos, você vai ver quando o paganismo foi se proliferando. Culto aos deuses. Quem nunca ouviu falar de Moloque? Onde crianças, bebês eram colocados no braço de Moloque para serem sacrificados. O que não dizer dos índios, que fazem ali, em meio aos seus rituais, para que tenham prosperidade e se livrem das más influências dos espíritos. Sacrificam crianças, oferecem vidas humanas para serem sacrificadas, e tudo isso fica debaixo de um rol de engano. E as pessoas dizem: não, mas isso é tradição. Tradição que nasceu com o pai da mentira. Tradição que foi trabalhado por ele. E hoje nós estamos cercados de inúmeros cultos aos demônios, alguns mascarados, outros explícitos. Já se tem a igreja luciferiana, já tem a igreja de Satanás, o trono de Satanás. Hoje, as pessoas, várias meninas, já não tem mais vergonha de dizer que elas são bruxas. São as Wiccas. Cada vez mais se prolifera sobre a terra o culto, a adoração a Satanás, aos demônios, aos poderes das trevas. E tudo isso debaixo do nariz da igreja. Quando você abre a internet, lá está sendo oferecido serviços de tarólogos, de magos, de influentes. No Brasil, foi lançado um livro chamado Caboclos e Orixás. Aí se pergunta: guias ou demônios? Olha, a quantidade de processo que esse autor tombou, a quantidade de vezes que foi mandado recolher esses livros. Sabe por quê? Porque exatamente isso mexeu-se em uma casa de marimbondo. Porque se é apresentado hoje que as pessoas têm espíritos guias, espíritos de luz, que vai conduzir, que vai guiar as pessoas. Não, amados, não existe espíritos guia. São demônios que estão enganando a nossa população, demônios que estão escravizando pessoas. Ainda há pouco, enquanto o culto estava correndo, para mim não falhar e cometer erro, eu estive aqui a pesquisar e a olhar quando, no ano de 1848, 3 meninas da família Fox, elas começaram então, em meio a alguns grunhidos estranhos que ocorriam na casa, e em meio às brincadeiras, elas começaram. E havia resposta do outro lado. E essas pequenas brincadeiras dessas meninas se tornaram então em manifestação demoníacas, que veio a se proliferar. E houve então, é só você pesquisar no Google, e você vai ver lá. Ali se nasce então todo esse ramo do espiritismo, esse contato de mediunidade, esse contato com os demônios. E começou com essas brincadeiras de meninas, de crianças. Escuta uma coisa: o inimigo não respeita a idade. Pode ser velho, pode ser criança, pode ser quem for. Se tiver na frente dele, ele atropela, passa por cima, porque ele não tem misericórdia de ninguém. Estamos vivendo hoje diante de uma sociedade que cada vez mais está escravizada pelo poder do inimigo. Eu tenho aqui uma lista de coisas que eu quero trazer como advertência para a igreja. Infelizmente, as brincadeiras que outrora deveria trazer entretenimento, agora, cada vez mais está se envolvendo com o poder das trevas. Nos Estados Unidos, o tabuleiro de Ouija se tornou elemento de brincadeira, tanto nas escolas secundárias como nas faculdades.
brincadeira com cartas de tarô. Quem não lembra da brincadeira da caneta no Brasil? Crianças, classe inteira, só você dar um Google na internet vai ver, classe inteira de crianças endemoniadas, mais de 30 crianças possessas, mas tudo com uma invocação de demônio através de caneta. Não existe brincadeira que não seja nociva com o reino das trevas. Eu tenho insistido e tenho falado, irmãos, quantos que ainda vão lá olhar no horóscopo? Pastor, eu só quis dar uma olhada no que meu signo quis dizer. Eu só estava olhando ali por curiosidade. Que curiosidade é essa? Você está entregando a tua vida ao poder de demônios. Você está aceitando a sugestão do reino das trevas para você. O Harry Potter fez tanto sucesso. Aprendiz de feiticeiro, poderes de magos. Quantas crianças que com varinha fazem invocação, tentam ter manifestação. Sabe qual é a pior parte, irmãos? É que algumas delas acabam tendo contato direto com demônios e acham que são poderosas. Sim, entenda uma coisa, os demônios estão atuando de maneira intensa. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós teríamos uma geração totalmente possuída pelos demônios. Porque a nossa geração não tem atenção para o conselho, para a palavra. A nossa geração está cega para a voz, para a palavra de Deus, está surda para a voz do Senhor. E por essa razão, com grande intensidade, o inimigo tem conseguido lograr êxito. Hoje se fala da magia branca, a feitiçaria moderna, onde as pessoas, elas carregam elementos de sorte. Não, pastor, eu só carrego uma folha de arruda. É só para espalhar mal olhado. Eu só faço uma simpatia de sal grosso no canto da minha casa. Não, eu só uso... Ei, querida, em nome de Jesus, para com essa feitiçaria. Não tem feitiçaria branca. Quem te guarda é Deus. Se Deus não te guardar, a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Como é que você vai entregar a tua vida para ser guardada para quem quer te destruir? Para quem quer derrotar você? Você precisa de uma total atenção. Cada vez mais os demônios estão atuando com um poder imenso. Em 1857, quando Allan Kardec, que esse é o cognome dele, né? Esse francês, que aí a partir dali vem toda essa questão do espiritualismo. Esses poderes mediúnicos. Irmãos, e os demônios continuam enganando. Eu sei que quando nós falamos isso de uma maneira aberta, principalmente sendo transmitido ao vivo, somos alvos de crítica, que estamos fazendo acepção, que nós estamos fazendo um separatismo. Não, amados, nós precisamos esclarecer. Não tem como nós fazermos aliança com as trevas. Ou é Deus ou é os demônios. Não importa o que as pessoas creem, mas como pastor eu tenho uma responsabilidade de dizer para você: você precisa ter a sua vida pautada na palavra de Deus. Isaías capítulo 8, verso 19. Coloca aí, Michel. Olha o que o profeta disse. Pois, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar, haverá de se consultar os mortos. Não tem consulta aos mortos. Você não pode falar com teu pai, com tua mãe, com tua avó, com tua tia. Você não pode falar com ninguém que já morreu. Se morreu, acabou. Se apareceu, pastor, eu vi, apareceu. Você repreenda, porque não é a pessoa, vai ser um demônio. O único que tem poder de falar com você é Deus. Ou os poderes malignos. E quantas pessoas que estão cegas, embaraçadas, e o demônio usa exatamente uma imagem familiar, a imagem de alguém que você ama, a imagem de alguém que você gosta, e aí te engana, te ludibria. Olha, tal pessoa, um amigo meu morreu, e vem trazer uma mensagem: não é ele. É um demônio tentando te enganar. É um demônio tentando te ludibriar. Hoje vemos cada vez mais músicas de invocação demoníacas, músicas que cada vez mais induzem filmes que são produzidos exatamente
com invocação do mal. Escuta uma coisa muito séria. Eu assisti um pedaço muito curto de um feiticeiro. Pediram para ele fazer uma análise de uma música, não consigo me lembrar agora, de uma música de sucesso, como eu não conheço. E estava lá uma grande garotada cantando e dançando. E esse feiticeiro disse: eles não sabem o que estão cantando. Eles estão achando que estão cantando. Não, isso não é uma música, isso não é um cântico, isso é um mantra de invocação. E eu me assustei e falei: meu Deus, essas crianças que estão ali cantando não sabem, mas elas estão fazendo uma invocação de Satanás, uma invocação de demônios, e achando que estão cantando. E lembrando, é os pais que colocam eles para dançar, é os pais que trazem essa música para eles, e não sabem que estão colocando essas crianças diretamente com o contato do reino das trevas. Aqueles que deveriam proteger e guardar, e são exatamente aqueles que estão expondo as suas famílias aos poderes das trevas. Talvez os mais novos aqui não vão conseguir lembrar, mas os mais antigos, quem aqui lembra do Incrível Hulk? Esse é da geração nova, mas lembra, né? Mas o Incrível Hulk, sim. Observa uma coisa, irmãos. Eu me lembro quando eu era criança, assistia. Era um homem comum, um homem normal, e que de repente, quando provocado, entrava nele uma força sobrenatural. Jogava carro para cima. Não tinha ninguém que parava na frente dele, derrubava a parede, passava por cima de tudo. Hoje, como pastor, olhando para tudo isso, o que é isso? Um verdadeiro estado de possessão demoníaca. É exatamente o que ocorre quando alguém está possuído. Eu não anotei, mas vamos lá. Marcos capítulo 5. Eu já acho aqui rapidinho. Me ajuda aí, Michel. Quando fala do endemoniado de Gadara, diz a Bíblia, no capítulo 5, verso 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso por grilhões, cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, ou grilhões e migalhas, e ninguém o podia amansar. Parece uma descrição do Incrível Hulk. E tudo isso é passado para as crianças de uma maneira meio que inocente. E adultos também vão entrando dentro dessa jogada demoníaca e diabólica. Eu preciso dizer algo aqui para você. Não somos contra a ciência, mas eu preciso te falar como pastor. Não tem regressão. Ninguém pode te fazer regredir. O problema da hipnose é que muitas pessoas estão se sujeitando a essa mentira do diabo, e quando levanta às vezes da sala de um psicólogo, de um psicanalista que sofreu uma regressão, lá vem ela com uma memória que ela não tinha, dizendo que uma vida passada ela viveu não sei o quê, em uma vida passada aconteceu tal coisa. Queridos, o diabo está enganando essa geração. Cada vez mais vemos pessoas que estão tomando essas mentiras, esses ludibrios do reino das trevas. E com isso temos uma geração que cada vez mais caminha para a perdição eterna. Nós temos milhares, por que não dizer milhões de demônios, que atuam sobre a terra, enganando, ludibriando. Eu estava a dizer sobre Eva, Caim, os povos pagãos, mas tem na Bíblia o primeiro rei de Israel. Quando nós falamos do primeiro rei de Israel, aquele em que pela qual se tornou o início da monarquia daquele povo. No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, deixa você achar primeiro que eu, você já pode colocar. 1 Samuel, capítulo 16. No verso 13. Não, aqui é quando o Espírito do Senhor se apossa. Verso 14. 1 Samuel. O Espírito do Senhor se retirou de Saul.
e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Pastor, mas espera aí, mas espírito mau da parte do Senhor? O que significa isso? Significa que Deus, ele deu permissão. Não é Deus que mandou. Foi Saul que tomou o caminho errado, da rebelião. E por essa razão, Deus permitiu. Entenda. É uma questão de permissão de Deus. Deus não quer ninguém endemoniado. Deus não quer ninguém possesso. Mas quando uma pessoa se destila pelo pecado, quando ela toma o caminho do pecado, quando ela faz escolha, rejeita Deus, ela larga Deus, a misericórdia de Deus, que não tem fim, mas a sua justiça, seu juízo, vai até um período. E aí vai ser o momento que eu costumo dizer, Deus solta a corda. Deus solta. Quer ir? Então vá. E é essa a decisão que Saul tomou. O Espírito do Senhor se retira dele. E ele então vai ser atormentado por um espírito maligno. Deus permitiu que esse espírito maligno viesse atormentar a vida de Saul. Quando eu olho, irmãos, para Jó, ele foi atacado pelo poder das trevas. Ele foi atacado por Satanás. No capítulo 1 do livro de Jó, diz a Bíblia que o inimigo, ele se levantou contra o testemunho que Deus deu sobre Jó. No verso 9, Jó 1:9, respondeu Satanás, porventura teme Jó a Deus em vão? Satanás está dizendo, olha, Jó só te serve porque o Senhor guarda ele, livra ele, dá bênção sobre ele. E então, Deus permitiu, no verso 12, Deus disse assim, ó, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. Satanás saiu da presença. Escuta, Deus permitiu. Um dia, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Um dia, Deus disse, olha, toca, tudo que ele tem está na tua mão, contra ele você não encosta, contra ele você não toca. Em um dia, olha o que esse infeliz fez. Diz a Bíblia, verso 13, seus filhos e filhas comiam, bebiam na casa do primogênito. Aí veio um mensageiro e diz, olha, nós estávamos lavrando os bois e jumentos, pastando. Verso 15, só eu escapei. Verso 16 diz, fogo de Deus caiu do céu, queimou as tuas ovelhas. Verso 17, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e tomaram. Verso 18, estando ainda falando, estando teus filhos, ó, lá. Verso 19, veio um grande vento, sobreveio sobre eles, morreram todos. Um dia foi suficiente o diabo passar a carregar tudo. Ele era o homem mais rico. Em um dia, Jó faliu. Mas não tocou nele. Entende a diferença? Entende a diferença, irmãos? Já no caso de Saul não perdeu nada, não perdeu reino, não perdeu riqueza, mas perdeu a presença de Deus. Perdeu a presença de Deus. E existem hoje muitas pessoas que estão perdendo a presença de Deus. Meu horário estourou. E eu preciso dizer para você, igreja do Senhor, não abra mão do teu compromisso com Deus. Não abra mão da sua vida com o Senhor. A pior tragédia que eu considero é quando eu olho para um homem chamado Judas, que andou 3 anos e meio ao lado de Jesus, que ouviu Jesus, que viu milagres, que experimentou de toda a graça, e ele vai terminar a sua vida na quinta-feira à noite, tomado pelo diabo. O diabo entra na vida dele. Mas por que, pastor? Porque ele escolheu soltar as mãos de Jesus. Ele escolheu roubar, ele escolheu mentir, ele escolheu enganar, ele escolheu o caminho do pecado. E por isso, Jesus diz, o que tem de fazer, vai, fazes logo. É o suficiente para o diabo entrar nele. E aquela quinta-feira, que ele vai vender Jesus, que ele vai entregar a Jesus para os seus algozes, é o dia da destruição de Judas. Porque depois, aquela madrugada que ele vê Jesus ser condenado, ele vai terminar na sexta-feira com uma corda no pescoço.
Porque ele escolheu servir a Satanás, servir ao diabo. Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Você é uma autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família. Aos pais que aqui estão presentes, você é autoridade sobre os seus filhos. E você é alguém que tem que ter a responsabilidade. A responsabilidade de cuidar do teu lado, da tua família. Eu quero te pedir em nome de Jesus. Não dê brecha para o inimigo. Não dê brecha para o reino das trevas. Há poder no nome de Jesus. Para mudar a história, para mudar a vida. Eu quero te pedir para orar agora. Você vai orar por você. Você vai orar pela tua casa, vai orar pela tua família. Se você tem aí um ente querido perto de você. Se você tem seu familiar, ora com ele agora. Marido, ora pela tua esposa. Esposa, ora pelo teu marido. Ora pelos teus filhos. Filhos, ora pelos teus pais. Se você sentir em Deus de orar com algum irmão, sai do teu lugar, ora com ele agora. É o momento de Deus agora estar quebrando essas cadeias. Sim, há poder no nome de Jesus para desfazer toda a obra das trevas. Toda a obra do inimigo, há poder no nome de Jesus. Tem alguém que precisa de oração? Que está sozinho? Um obreiro vai até você. Há poder no nome de Jesus. E nós vamos orar agora e clamar agora. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pastora, comece a orar agora. Comece a clamar agora. Há poder no nome de Jesus contra todo o poder das trevas. Oh, Xeremanariandaha. Pelo poder do teu nome, Jesus, nós repreendemos todo o poder do inimigo, todo o poder das trevas. Nós repreendemos agora em nome de Jesus toda ação de Satanás, os demônios, contra os lares, contra as famílias, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda artimanha maligna, caia por terra, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, quebra cadeias hoje, quebra grilhões hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poderes das trevas, nós os repreendemos. Todo dado inflamado do maligno, nós te repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Senhor, guarda esse lar, guarda essa família, Deus, esse homem, essa mulher, essa criança. Quebra hoje, Deus. Começa algo novo hoje, Deus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Toda brecha seja fechada nessa noite. Toda ação contrária seja destruída. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E você precisa sair daqui decidido. Eu não vou me dobrar pelo poder das trevas. O poder do nome de Jesus é uma autoridade que todo crente tem. Isso não é para pastor apenas, é para todos. A Bíblia diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você tem autoridade sobre os demônios. Se revista de Deus. Não deixe você ser um derrotado. Assuma a sua posição de vitorioso, porque você é mais que vencedor por intermédio de Cristo Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço por esse tempo na tua casa. Obrigado, Deus. Despeça-nos, ó Senhor, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, eu quero perguntar: por acaso tem alguém no nosso meio
que ainda não entregou a vida para Jesus. Eu quero, antes de dar a bênção apostólica, dizer para você que Jesus está te chamando. Tem uma oferta de salvação, de libertação e de transformação que emana lá da cruz. Se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, alguém que está afastado do Evangelho, é somente em Cristo Jesus que você está guardado e protegido. Se não tem ninguém, nós vamos encerrar. Ou se você que nos assiste através das redes sociais, eu quero dizer para você, não importa onde você esteja, há um Deus que vai aonde você estiver aí e te liberta do poder do pecado, te liberta do poder das trevas. Ele muda a tua vida, transforma você. Nós vamos estar orando por você. Se você se render a Jesus, entregar a tua vida a Cristo, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador,